progressistas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Luiz, editor da página Manifesto Progressista, e esse é o Papo Progressista, nosso podcast semanal que está no seu primeiro episódio. Hoje eu estou aqui com Robson Carvalho, que é cientista político, especialista em gestão pública, apresentador de TV, colunista e escritor. E aí, Robson, esqueci de alguma coisa? Prazer estar falando com vocês aí do Manifesto Progressista, que eu já acompanho, sigo no Instagram. É uma alegria poder compartilhar informações com vocês, sobretudo nesse momento que a gente está vivenciando, né, de tanto o autoritarismo, não é, a parte, inclusive, do próprio presidente da República. Estou aqui também com o Daniel Dantas, ele que é professor da UFRN, é formado em jornalismo e é doutor em estudos da linguagem. E aí, Daniel, mais alguma coisa? Não, é isso, mas eu também sou amigo de Robson, de 2 décadas. Eu achei que quando ele fosse complementar o currículo dele, ele ia dizer que era meu amigo há mais de 2 décadas, enfim. Mas é um papo entre amigos, tá tudo em paz aqui. Tá certo. Então hoje nós vamos conversar sobre, é claro, a Vaza Jato. Se você estava nesse planeta esférico durante as últimas semanas, deve saber que o portal mundialmente premiado do Glenn Greenwald, The Intercept, lançou e continua lançando uma série de reportagens revelando diálogos entre o Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e demais procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, que aconteceram antes, durante e depois da prisão do ex-presidente Lula. Nessa primeira parte, no episódio 1, a gente teve revelada a informação que faltando 4 dias para o Ministério Público Federal apresentar a denúncia contra o Lula, Deltan, que é a parte acusadora, reconhecia em um grupo com demais procuradores da Força Tarefa que ele tinha dúvidas sobre a solidez da história que ele ia contar para o Moro. Ou seja, não tinha nem prova e nem convicção. Eu acho que a grande questão dessa trama, do ponto de vista do jornalismo, por exemplo, que eu posso falar, é a tentativa de criminalizar jornalistas que estão divulgando material repassado por uma fonte, protegida por anonimato, garantido na Constituição Federal, e é uma tentativa recorrente de uma parcela da classe política ligada ao governo bolsonarista de criminalizar. E eu estou pontuando essa questão agora porque esses meandros, essas relações que foram mostradas nas conversas do Dallagnol com os procuradores ou com o Moro, revelam várias questões. A primeira delas é que tinha uma intenção política, uma direção política na Lava Jato. Acho que o combate à corrupção, os esquemas que foram desvendados de propina para as empreiteiras, que já tinham aparecido antes na Operação Castelo de Areia, que teve as provas anuladas, tudo isso era muito importante. Só que o que essas conversas nos mostram, e essa em particular, sobre a falta de convicção e de provas que os procuradores tinham, é de que eles tinham uma direção política. A direção política é: precisamos pegar Lula. Lula é o alvo da investigação. Lula é o alvo desse processo. Tem uma fala do Lula, eu vou concluir essa primeira parte falando isso. Tem uma fala do Lula no Democracia em Vertigem, que eu acho que tem um timing perfeito com a Vaza Jato, que foi lançado na mesma semana da Vaza Jato. E Lula fala assim: o golpe não seria perfeito se deixassem que eu concorresse à eleição em 2018. Então, tirar Dilma em 2016 e me deixar na corrida eleitoral em 2018 para deixar a questão incompleta. Era preciso prender Lula. Independente da... Assim, eu acho que também, do ponto de vista jornalístico, uma coisa que o Glenn tem falado muito frequentemente é que, independente da questão se Lula é ou não culpado, esse elemento inicial que você pontuou, do posicionamento dos procuradores, querendo que ele seja culpado, imputando a ele a culpa, independente das provas e das convicções, é nocivo à democracia e à própria investigação de corrupção. Primeiro acham o culpado para depois achar o crime. Veja só, eu recorro à Constituição Federal. A lei, de um modo geral, ela é o nosso grande pacto civilizatório. A ausência das leis, a ausência de regras é o caos, é a barbárie. Você imagina uma cidade sem os semáforos, como é que ficaria o trânsito? Na nossa vida, como cidadãos, esses semáforos são as nossas leis. E para que a sociedade funcione, elas precisam ser respeitadas e cumpridas por todos. E a lei deve valer do mesmo modo e com o mesmo peso para Daniel, para mim, para você que está nos ouvindo, para todos nós que estamos ligados nesse momento no Manifesto Progressista. No momento em que começa a haver rupturas em relação a esse pacto civilizatório,
que ordena a nossa vivência em sociedade, você começa a abrir regras para sucessões dessas rupturas. Você começa a quebrar o Estado democrático de direito. O que vale para Sérgio Moro tem que valer para Lula, tem que valer para mim, tem que valer para todo e qualquer cidadão. Não se pode aplicar uma lei de um jeito para uma pessoa e de uma outra maneira para outra pessoa. Foi o que nós vimos, inclusive, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que ao invés de julgar uma ação direta de inconstitucionalidade, que poderia deixar Lula livre, isso não aconteceu, porque essa exatamente era a expectativa que tinha grande parte do povo brasileiro, para que, afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal se posicionasse da seguinte forma: o que for decidido por eles vai valer para todo mundo? Estava claro no tribunal que, se fosse decidido para valer para todo mundo, que era julgamento da ADIM, aí sim, nesse caso específico, nós não teríamos hoje a presença de Lula na cadeia. E aí resolveu-se julgar um outro processo com esse objetivo. Mas eu me refiro agora, amigos ouvintes, à questão dos vazamentos. Veja, quando a gente começa a ruptura com o Estado Democrático de Direito, começa a criar exceções em cima da regra, criar interpretações para adequar a lei a determinadas pessoas com fins e objetivos que são não jurídicos, mas políticos, aí você começa a ter também forças e movimentos em contrário, fazendo o mesmo caminho. E aí, vou fazer aqui uma brincadeira, que é o seguinte: é vazando que se é vazado. Isso me lembra aquela história: vazai-vos uns aos outros assim como eu vos vazei. Então, como é que pode valer como valeu esse vazamento? Mas seguir um processo legal. Não seguir um processo legal, que o próprio Supremo se posicionou e condenou a posição do juiz. Quer a pessoa seja Você está apoiadora, falando do vazamento do... O vazamento inicial da conversa da presidente da República. Foi captado de maneira equivocada, né? Irregular. Após o período legal, né? Foi captado de maneira equivocada e foi divulgado de maneira irregular. O Supremo Tribunal Federal, com muita clareza, se posicionou de uma maneira a negar isso que foi feito pelo próprio juiz ou juiz político Sérgio Moro. E aí a gente tem que pensar também numa coisa: mas os fins justificam os meios. Ele estava combatendo a corrupção. Não é bem assim. Nós temos que pensar numa coisa muito importante, que é o fato de que você não pode e não deve jamais cometer um crime sob o pretexto de combater um crime. Essa justificativa não tem o menor fundamento, né? E reforça o que eu disse no início, que é a perturbação do Estado Democrático de Direito, gerando situações de exceção, independente do objetivo que se tenha a alcançar. Robson, falando até desse lugar das ciências sociais, da ciência política, fala da importância da lei como regulador das nossas relações sociais. E aí eu vou trazer um pouco da minha discussão na ética, porque como professor de ética jornalística, eu faço muita discussão na ética, e que são os dois grandes balizadores das relações humanas, são as relações ético-morais, as relações legais. E eu estava refletindo esses dias que me parece, Robson, não sei se você concorda comigo, que o Moro, quando ele se defende das conversas que estão sendo publicadas pelo The Intercept, agora pela Folha, por Reinaldo Azevedo, quando ele se defende dessas conversas falando que não tem nada de errado ali, parece que ele está manifestando uma ética, um comportamento ético tipicamente da classe média, de que diz assim: ali não tem nada de errado porque eu não ajo errado, e se eu agir assim, isso é certo. Eu sou como quem dissesse, eu sou o parâmetro que mede a correção das minhas próprias ações. Ele nem discute o que é que está na conversa, ele está dizendo assim: tá tudo certo porque eu fiz, e se eu fiz é certo. Veja só, Daniel, uma coisa importante que você destacou: na hora que a gente para pensar sobre esse comportamento do próprio juiz, a gente começa a perceber uma coisa muito importante, que foi o impacto inicial da notícia que foi colocada por Glenn e a reação primeira do próprio Moro. A reação primeira dele foi de reconhecer, ele tentou naturalizar o fato. E aí ganhou apoio nas redes e mídias sociais de pessoas que são seus apoiadores. Mas por que isso acontece também? Porque hoje, se por um lado é positivo a sociedade estar discutindo mais política, e a gente vem de uma geração que cresceu ouvindo política, futebol e religião não se discute. Eu digo que discute sim,
A gente tem que discutir política, futebol e religião. Agora, a política se discute de um jeito, o futebol se discute de outro, e a religião se discute de outro. E aí, qual é a situação que a gente tem? A situação que nós temos hoje é uma situação onde, nessa mistura da forma de discutir política como a forma como se discute futebol, gerou uma situação onde, fulano é do meu time, o time adversário está correndo para o gol, a pessoa do meu time deu uma canelada nele, ele caiu na área. Quem é a pessoa do meu time, seja do adversário dele, vai dizer que não foi pênalti. Então a coisa está literalmente acanalhada. E veja, e aí entrando na sua área também, Daniel, que é da comunicação, a gente percebe outra coisa muito séria e muito grave. As pessoas passaram, sim, isso é importante, a discutir mais política, mas está sendo literalmente abandonado o fato real está sendo abandonado na discussão, porque está sendo colocado em primeiro lugar aquilo que eu acredito mesmo que seja mentira. Veja só, eu chego e pego uma caneta, eu digo, a cor dessa caneta é azul. Aí Daniel vai e diz, não, a cor dessa caneta é branca. Aí eu disse, Daniel, a cor dessa caneta é azul. Aí Daniel faz, não, a cor dessa caneta é vermelha. Aí eu digo, não, Daniel, a cor dessa caneta é azul. Aí você faz, rapaz, a cor da caneta é vermelha, respeita a minha opinião. Cor de caneta não se discute. Você pode ter ódio de azul, mas a caneta é azul. Né? Como a camisa do Daniel agora é branca, que eu estou vendo, a camisa de Luiz é azul. É azul como... E aí, a gente está hoje no nível de discussão que, levando para o âmbito da política, você está diante de um fato, aí a pessoa, não, mas eu não aceito. Não, mas você reconhece que isso é verdade. Aí há muitas resistências de algumas pessoas em reconhecer que certos fatos são verdade. Veja só em que mundo nós estamos, né? Nos primeiros momentos realmente onde houve o anúncio dessas informações importantes por parte do Intercept, ele reconheceu e tentou naturalizar o fato. Depois, quando percebeu que tinha muito mais coisa por trás, aí mudou de postura. E é muito curiosa a postura dela, até escrevi uma reflexão sobre isso. O Manifesto Progressista publicou, inclusive, um trecho que é mais ou menos o seguinte, né? Não fui eu, ele tentando negar, né? Não fui eu, mas pode ter sido eu. Mas se por acaso fui eu, não era eu. Aí eu vou desenvolvendo um texto que ficou até engraçado sobre isso, porque mostra esse tipo de posição dúbia, contraditória, insegura e até preocupada, né? A forma como ele se comporta diante dos fatos que estão surgindo. Eu lamento, inclusive, como foi a participação dele lá no Senado, foi quase que uma conversa de compadre e comadre, né? Aqui e acolá, muito raramente, alguém se posicionou de forma mais firme, né? Agindo com o seu papel realmente que lhe cabe de senador, mas, infelizmente, de modo geral, o que a gente teve foi quase uma conversa de compadre e comadre ali no Senado. Mesmo entre os senadores de oposição, inclusive, eu acho que os senadores de oposição foram muito afáveis a ele. Acho que deveria ter insistido numa pergunta que era o seguinte: ele não reafirmou se houvesse a possibilidade de resgatar as mensagens todas, se o Telegram poderia disponibilizar. O Telegram até manifestou-se dizendo que era possível disponibilizar as mensagens, porque elas ficam gravadas mesmo, ele tendo apagado, mas ele fugiu. E eu acho que faltou a turma apertar de um modo mais incisivo, né? Até Randolfo Rodrigues e tantos, alguns outros que começaram a entrar no assunto, mas meio que botou só a pontinha da faca, como se diz, né? Não aprofundou a discussão e não exigiam a resposta objetiva, afinal, sim ou não, se é possível resgatar mensagens. A cenografia, ela foi muito controlada por Moro. Ele foi muito cedo, porque só tinha tido 4 vazamentos, 4 reportagens até então. Ele manteve o controle da situação na construção cenográfica. Eu acho que os senadores, por ser um convite e pelo prestígio que ele tem, eles não perceberam que o jogo ali não ia desgastar Moro perante o governo. Moro não ia sair dali demitido do cargo, então não ia ter um impacto político. Mas eles precisavam dialogar ali perante a opinião pública. E eu acho que faltou a percepção de que... Eu não estou falando com o Moro, eu estou falando com a opinião pública.
houve momentos em que ele foi colocado contra a parede e não conseguiu se sair, mas no geral ele fez aquilo que queria fazer. Se essa presença dele for daqui a 6 meses, com a continuidade da reportagem que não se encerrou ainda, ela vai ser diferente, com mais elementos. Que é, por exemplo, o que trouxe o Glenn ontem na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Vários momentos marcantes naquela conversa, mas um momento marcante foi quando a deputada Carla Zambelli, do PSL, questiona: se você tem áudios, coloque um áudio para rodar aqui. E aí o Glenn responde: quando o material estiver jornalisticamente pronto, a gente vai publicar. E eu acho que você vai se arrepender do seu pedido. Desafio o Glenn a tocar o áudio aqui agora. Porque falar do Moro, pedir a sua renúncia, cara de pau vem aqui falar isso? Áudios são muito difíceis para reportar, mas com certeza vamos soltar quando o material é pronto jornalisticamente, com responsabilidade para publicar, e acho que você vai arrepender muito a deseja que nós fazemos isso. Era uma situação de você confrontar e lidar com a opinião pública com relação àquela situação. Coisa que não aconteceu na ida do Moro ao Senado. Eu concordo com o Daniel no sentido de que, para alguns, havia a expectativa de que o ministro pudesse cair naquela ocasião em que ele foi ao Senado, mas estava, de fato, um circo armado. Por outro lado, ele usou, inclusive, a mesma argumentação de Michel Temer, quando presidente da República, que alguns diálogos foram tornados públicos. Foi o caso da conversa com Joesley Batista, né? Aquela história do pode manter isso, viu? Tem que manter isso, viu? E aí é interessante o fato de que ele usou a mesma expressão de que a montanha paria um rato. Há um ponto a ser observado, e do ponto de vista até da comunicação, porque criou-se de fato uma grande expectativa. Apesar de que algumas coisas graves tentou se colocar de maneira natural, né? Tentou naturalizar alguns fatos que são absurdos, né? A própria OAB, o Conselho Federal da OAB, a unanimidade reprovou a conduta do juiz, que não é conduta de juiz, mas é conduta de parte em processo. O juiz tem que ser imparcial. E aí você tem essa realidade que é o fato de que criou-se uma expectativa maior do que o que se chegou em termos de mensagem, embora há coisas graves que foram naturalizadas para alguns, né? Para outros não. Então há ainda, eu acredito, uma grande expectativa da própria sociedade sobre o que mais ele tem. O próprio Glenn teria a saltar. E esse episódio aí que foi colocado por Daniel aí já reforça a expectativa de que realmente possa existir algo que seja realmente mais contundente e venha a culminar com a própria demissão do ministro, né? E veja que outra coisa interessante é que os áudios que ele vazou da conversa da presidente Dilma tinham o objetivo de impedir que o ex-presidente Lula tivesse acesso ao foro privilegiado, a nomeação do ministro que lhe daria o foro privilegiado, ou seja, talvez até hoje a história tivesse sido outra. Quem precisa do próprio foro privilegiado a mercê de uma certa investigação é o próprio Sérgio Moro, porque se ele for demitido por Bolsonaro, ele fica sem foro privilegiado e passa a ser investigado pela justiça comum. Isso é um fato que não foi ressaltado por ninguém, mas eu considero que é bastante relevante. Veja como o mundo dá voltas. É como diz o ditado, né? Quem com vazamento fere, com vazamento será ferido, né? Vazai-vos uns aos outros, como eu vos vazei, disse Robson agora há pouco. Primeiro, assim, eu acho que tem uma estratégia versionista que vem de um certo tipo de discurso político que tem como maior representante global o Trump hoje, e que provavelmente tem a ver com essa estratégia do Moro de ter 4 desculpas na mesma resposta. Ele dá 4 defesas diferentes numa mesma resposta sobre as conversas. Foi hackeado, foi adulterado, mas se não foi adulterado, mesmo que tenha sido adulterado, isso não tem nada demais e tudo isso é ilegal. E isso de um ponto de vista jurídico, processual, significa nada, inclusive porque ele não está sendo julgado, ele não está sendo investigado, processado, ele está no tribunal da opinião pública, ele está disputando a opinião pública. Quando ele gera esse tipo de situação, ele joga para a torcida do time dele, como usando a metáfora que Robson usou há pouco. É a torcida do time dele, que quer fazer gol, que não quer que seja pênalti. Então, ele quer reforçar a manifestação do domingo, que hoje a pauta da manifestação do domingo não é em defesa do governo Bolsonaro, mas é em defesa do juiz Sérgio Moro. Então, assim,
ele está jogando para o público dele. Concordo com o Robson, obviamente, sobre o fato de que todas as conversas que foram vazadas, elas não têm um impacto midiático assim avassalador como o Tem que Manter Isso, viu? O Supremo com Tudo, ou a conversa de Lula e Dilma do Messias ou Bessias, mas elas têm relevância no mundo jurídico muito grande, porque é a comprovação de uma tese que é antiga na defesa do PT e na defesa de Lula, de que a Operação Lava Jato e o juiz Sérgio Moro tinham direcionamento político e que Moro funcionou como juiz de investigação e não um juiz isento, imparcial e passivo, como ele se colocava dizendo isso, inclusive em manifestações públicas. O problema, Daniel, é que grande parte da justiça está jogando o futebol da política e alguns se desviando da própria letra da lei. Exatamente. E você vê advogados, por exemplo, que reconhecem a lei, uns que não têm, digamos assim, uma posição mais firme à esquerda ou à direita, que às vezes enxergam e veem, não, rapaz, isso é um absurdo. Mas outros, quando você vê que tem um determinado posicionamento contrário a pessoa do seu time, reforça o argumento jurídico como se aquilo fosse verdade, e o contrário também é verdadeiro, né? Isso aí é realmente preocupante, né? Mas no frigir dos ovos, Robson, eu concordo, eu entendo o que você está dizendo, acho que você está certo, e eu tenho visto manifestações assim. Mas no frigir dos ovos, quando o Conselho Federal da OAB, que é composto por advogados de todos os espectros da política, por unanimidade aprova uma nota que rechaça a postura do juiz, e eu acompanhei a sessão do Conselho Federal da OAB que estava discutindo isso, o posicionamento deles é que, como advogados de todas as partes que fazem a justiça no Brasil, Ministério Público, magistratura, as polícias, o advogado é o grupo que fica mais vulnerável diante da situação de ter um juiz que acorda e que comanda uma operação do Ministério Público. O argumento que foi usado muito na sessão da OAB é como se nós fôssemos patetas. A gente está indo para uma sessão, uma audiência, um julgamento, mas o resultado do julgamento já está alinhado entre juiz e promotor, entre juiz e Ministério Público. Nós somos patetas. Por isso que esse objetivo inicial, e é um objetivo jornalístico, ele não é um objetivo político. Eu discuti já com pessoas do Partido dos Trabalhadores sobre isso, que acham ou achavam que tinha que fazer um determinado tipo de leitura. O Glenn está fazendo jornalismo. O The Intercept está publicando material de interesse público. E, nesse momento, os materiais de interesse público que estão sendo publicados pelo The Intercept, pela Folha de São Paulo, por Reinaldo Azevedo, mostram que o juiz comandava a operação, o que no ordenamento jurídico brasileiro não existe, que torna o julgamento injusto. Não é política partidária isso, não está fazendo isso em defesa do PT. Provavelmente, se tiver coisas nos áudios que comprometam o PT, vão ser publicadas no material. Aconteceu a situação do Fernando Henrique, uma conversa em que Moro diz para Deltan que tem que poupar para blindar, para não melindrar o nosso apoiador, um apoio importante. Então, assim... Isso é um momento, Daniel, importante, me interrompendo. Vale a pena a gente lembrar, Daniel, que naquele tempo a polarização não era entre PT e Bolsonaro, era PT e PSDB. Era essa polarização que dividia a parte dos brasileiros naquele momento, né? E a grande acusação é que o Sérgio Moro tinha algum vínculo com o próprio PSDB, né? Que ele tinha alguma relação mais próxima, mais estreita. O próprio Dallagnol também, a sua forma de acesso ao Ministério Público Federal, até hoje ainda sofre diversos questionamentos. Então esse é um momento marcante, né, que parece que é mais uma peça num grande quebra-cabeça que começa a mostrar um desenho cada vez mais claro do que é que aconteceu, né? E assim, você percebe que a gente consegue informar sobre todo esse quebra-cabeça e mostrando assim, o que é que ele significa. Não é uma bomba H explodindo na mídia, mas mostra uma ação muito perniciosa que faz com que hoje, independente de quem seja, tenha um homem de 70 e poucos anos preso há mais de 400 dias, alvo de um julgamento que tudo isso indica foi dirigido para pegá-lo. Julgado por um juiz político, embora confirmado por outras instâncias, né, que eles tentam se pegar, como se diz, nessa argumentação de que a sentença foi confirmada nas instâncias superiores, né? Como lembrou Flávio Dino semana passada aqui em Natal, que é ex-juiz federal da mesma turma de ingresso de Sérgio Moro e que foi primeiro lugar no concurso que Moro entrou
entrou e hoje é o governador do estado do Maranhão, Dino lembrou que no processo de Lula não houve avaliação de provas na segunda instância e no STJ. As provas só foram analisadas no julgamento de primeira instância. Então, assim, o fato de que houve confirmação no TRF e houve uma confirmação no STJ não invalida o problema de as provas terem sido colhidas de maneira inadequada ou ilegal na primeira instância, porque elas não foram analisadas. O processo ele já saiu infectado da primeira instância, né? Na segunda instância não se analisa o mérito do processo. Né? Isso, exatamente. Tem alguns pontos também que esses vazamentos do Intercept mostram, como por exemplo, o Moro cobrando novas operações, o Moro antecipando decisões, informando pistas, passando contato de fontes. E o que muita gente associa, entrou no senso comum, associar o Moro à Operação Lava Jato, que é normal. Quando se pensa em Moro, se pensa em Operação Lava Jato, que é tão normal tanto para quem defende a Lava Jato, que para quem defende não a Lava Jato, mas para quem defende o Moro, a atuação de Moro, como para quem está vendo as irregularidades. É normal a gente associar o Moro à Lava Jato. E a gente tem que lembrar que Moro é um juiz de primeira instância. O Moro ele não necessariamente está ligado a uma operação da Polícia do Ministério Público. Né? A gente tem que saber desvincular. Luiz, é uma confusão importante de papéis, né? Porque Moro operou no papel de político e agia publicamente como juiz, mas nos bastidores ele agia politicamente. E esse discurso ele foi tão normalizado na sociedade que a gente mesmo, quando pensa em Moro, associa ele à Operação Lava Jato. Se você fala de Moro, você pensa automaticamente em Operação Lava Jato. E o que a gente tem que saber dividir. A gente tem que saber e informar que o Moro ele não tem ligação com a Lava Jato. Ele julgou os processos vindos da Operação Lava Jato. Não, mas agora o que a gente sabe é que ele era o chefe da força-tarefa da Lava Jato. Então, inclusive, na conversa em que ele sugere a alteração da ordem das operações, a operação que ele estava querendo passar à frente era a, como é que chama? Condução coercitiva de Lula. Ele queria passar à frente da ordem das operações a condição coercitiva de Lula. Ele estava comandando até a sequência por uma questão política daquele processo, porque o governo Dilma estava se acabando e aquilo ia ser a pá de cal, né? Eu estava conversando com uma pessoa, uma procuradora federal no Twitter, e ela criticando algumas das questões que foram publicadas pelo The Intercept. Por exemplo, a conversa, ela nem falou sobre isso, mas é no sentido disso. A mensagem que Mara Gabrilli, que hoje é senadora, manda para o Moro, falando sobre a investigação da morte de Celso Daniel, e que Moro repassa, enfim. E ela falando assim que essa é uma conversa interessante, porque Mara Gabrilli foi lá e confirmou que tinha mandado a mensagem para Moro mesmo, então não teve adulteração, não teve hacker. Ela mandou uma mensagem para Moro. A questão que o pessoal estava colocando era sobre a questão públicas e privadas. Uma discussão que diz respeito a isso. Muita gente, o próprio governo quer que Glenn publique todo o material logo de uma vez. E ele está sem dizer que não vai publicar tudo de uma vez porque precisa tratar a informação e não publicar algo que não seja de interesse público, que não publicar informações privadas. Como aconteceu, por exemplo, quando o Moro levantou o sigilo das interceptações telefônicas dos telefones ligados a Lula, e muitas conversas que foram publicizadas não eram de interesse público nem jurídico, eram conversas de mãe com filho, de pai com filho, eram conversas que não tinham relevância para o processo e que foram levantadas do sigilo. E aí a procuradora reclamava isso, dizia que não era do interesse público as conversas em que Moro pediu o afastamento da procuradora Laura Dessler e que depois foi mostrado que ela foi afastada. O engraçado é que a procuradora em questão que estava conversando comigo no Twitter era Monique Checa, e quando ela falou isso, o nome dela não tinha aparecido ainda nas conversas. E depois o nome dela apareceu nas conversas. Ela estava reclamando, mas isso que foi publicado de mim, eu publiquei no Twitter. Eu fiz, então, é uma prova de que eles não publicaram informações privadas, eles publicaram informações que tinham interesse público. Se você publicou num canto, publicou no outro. A questão é sobre essa situação de vigilantismo, mas também do interesse público.
A gente tá assim, os vazamentos foram uma constante durante a Lava Jato e isso é um vazamento, é uma questão. Tem interesse público, não tem interesse público, é importante saber isso. Por outro lado, a gente tá numa sociedade tão cheia de vigilância que a gente tá aqui conversando no Skype, é provável que alguém esteja gravando, que não seja Luiz, a nossa conversa, em outro lugar e assistindo a nossa conversa, entende? Bill Gates com certeza deve estar gravando lá no servidor da Microsoft, né? No meu caso, pode gravar e pode copiar. Tem... Sérgio Moro e o STF, a cadeira no STF, com esses episódios todos, esses vazamentos. Como é que ficou a situação dele na corrida até uma cadeira de ministro? Será que dificultou, não influenciou? Para Bolsonaro é interessante no momento estar acoplado à imagem dele, né? Hoje numa posição de certo modo até com ele subordinado ao próprio Bolsonaro, né? Que a relação antes no comecinho era bem diferente, né? Moro estava num tamanho maior do que o de Bolsonaro. Hoje Moro diminuiu no tamanho dele em relação ao próprio Bolsonaro. Por mais que diga que não, mas isso é um fato. Dizem que Moro não é mais um super-ministro, né? Sofreu bastante desgaste, né? Pois, eu acho que primeiro a gente tem que considerar que o candidato a ministro do STF, ele precisa ser aprovado pelo Senado. E aí tem uma série de conjunturas. Eu digo, com esse Senado que fez a sabatina com ele é aprovado com tranquilidade. A não ser que haja daqui para lá algo que seja bem mais grave e que ele não resista até então, né? Isso. E eu acho que essa é a questão. Em primeiro lugar, é que as coisas sofrem mutação, né, com o tempo. Tem que levar em consideração uma circunstância. Desde que assumiu o governo em janeiro, ele sofreu 7 grandes derrotas no Congresso. 7 projetos prioritários do governo foram derrotados pelo Congresso. Então ele não tem uma base consolidada nem no Senado nem na Câmara, que é um elemento a se considerar no que se refere à questão da aprovação do nome de Moro para o STF. Outro movimento é o próprio movimento do STF. De início, você já teve um ministro como Marco Aurélio de Mello dizendo que Moro queimou as possibilidades dele de ser ministro do STF com essa história. E em terceiro lugar, que eu acho que é importante, eu acho que a gente vai ver nos próximos... Pode ver, não estou falando que não é uma expectativa ou uma certeza. A gente pode ver nas próximas semanas o Congresso se mobilizando para atuar de uma maneira mais ativa politicamente. Eu quero dizer, surgiu essa semana a informação de que o DEM quer fazer de Bolsonaro uma rainha da Inglaterra, uma pessoa figurativa, um presidente figurativo. A gente já teve um vice figurativo, agora teria um presidente figurativo, assumindo a pauta política logo depois da aprovação da reforma da Previdência. E ontem o presidente do Senado leu o requerimento de criação da CPI das fake news. Então a gente pode estar vendo surgir agora, no calor dos momentos, talvez sem perceber direito, uma ação no Congresso para frear, ou até mesmo a partir do que acontecer na política e na sociedade no Brasil daqui para frente, e derrubar esse governo. Assim, porque você cria uma CPI de fake news, a quem interessa nesse contexto em que o governo está fragilizado porque perdeu o apoio popular, está fragilizado porque seu principal ministro está em xeque, porque na reforma da Previdência, que julga fundamental os 4 pilares que o ministro da Economia queria que fossem aprovados, foram tirados da reforma. A questão do BPC, a desconstitucionalização da questão previdenciária e a capitalização, e o 4º pilar eu esqueci, mas eram os 4 da espinha dorsal da reforma da Previdência. Então, é um momento de fragilidade do governo. A gente pode ver isso se prolongar. Então, o cenário de Moro se tornar ministro do STF, hoje ele seria. Com esse Senado que o inquiriu semana passada, ele passava numa boa. Mas pode acontecer pode acontecer tudo, inclusive nada. Pode mudar todo o cenário e a gente só vai saber na hora que suceder. E vai aparecer a conversa, porque o Glenn já avisou. Vai aparecer Moro falando sobre a conversa com Bolsonaro. Alguma consideração final? Eu acrescentaria um fato importante, que é o seguinte: a Polícia Federal passou a investigar a ação do hacker, do suposto hacker que acessou, o possível hacker que conseguiu captar interceptar essas conversas. Mas
É engraçado uma coisa. E a operação para investigar o conteúdo das conversas não vai existir? A Polícia Federal não vai fazer nenhuma operação, como também não disputa nenhuma operação em relação ao próprio filho de Bolsonaro. Nem ele foi depois, está se lixando para o Ministério Público, para as outras instâncias, e o próprio Queiroz, que ninguém sabe mais por onde é que anda. Então, assim, tem muita coisa esquisita aí que a gente observa e ainda vai render bastante. Mas, de todo modo, agradecer pela oportunidade, Luiz, pelo convite, a participação junto com o meu amigo Daniel Canta, jornalista. E eu deixo um abraço a vocês, nossos amigos ouvintes do Manifesto Progressista. É um prazer poder compartilhar um pouquinho com vocês do que a gente está enxergando em relação a todo esse processo. Quero encerrar dizendo que se pegassem 39 quilos de cocaína no meu carro, eu seria preso como traficante. Mas como era um sargento da aeronáutica no avião presidencial, foi dito apenas que ele estava transportando as drogas e não traficando as drogas. Eu acho que diz muito de nós isso, né? Diz muito de nós. Eu só quero ver como é que Lula vai se explicar com esses 39 quilos de pó que foi encontrado. E Mourão dizendo que ele fez isso, o sargento fez isso por dinheiro. Se Mourão não me diz isso, até agora eu estava achando que as 39 quilos de cocaína que ele estava levando era para consumo pessoal. Eu acho que o nome já tem nome para isso. O nome disso é tráfico, né? É tráfico. No avião presidencial. Que horror. Boa noite, gente. Foi um prazer estar com vocês. Boa noite. Eu vou gravar pessoalmente, essa minha internet é uma bosta. Valeu. Valeu. Valeu.